Muito bem. Seja bem-vindo a mais uma aula de geografia. Que maravilha essa aula que vai ser, hein? E vamos falar sobre mudanças, tá? O meu material que eu estou seguindo aqui, grupo 10, capítulo 17, Clima e Ação Antrópica, módulo 74 e 75. Por você que não tem o material, não tem problema. Segue aí, faça suas anotações. Não esqueça de já ativar o sino de notificações e se inscrever nesse canal aqui, tá joia? Para receber sempre aí alguma videoaula nova, algum conteúdo novo, ok? Vamos lá então. Vamos falar aqui sobre os principais objetivos que nós vamos trabalhar hoje. Hoje, nessa videoaula, eu vou falar somente sobre fatores climáticos, tá? Uma outra videoaula eu vou falar sobre os elementos climáticos. E daí, vou falar ainda sobre ilha de calor. Qual vantagem e desvantagem da ação do ser humano sobre os fatores, sobre o clima e assim por diante. Então, vamos identificar primeiramente o que é tempo e o que é clima. Agora, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está chovendo. Então, me refiro ao tempo, às condições momentâneas da atmosfera. É tempo, tá? Isso é diferente. Então, nessa imagem eu tenho aí uma imagem onde o sol está tranquilo, outra está chovendo, tem raios, não está tão tranquilo. Então, isso é tempo, é uma coisa passageira, momentânea. Vai passar o ano inteiro igualzinho. Clima tem uma diferença em relação ao tempo. Bom, então, o tempo é uma condição esférica momentânea, passageira. Logo, vai ter uma mudança. Tá? Pode ser instantânea, um pouquinho mais. Vamos identificar agora a questão do clima. O clima é um pouquinho diferente. Vamos tomar uma água, tem que ter água aí. O clima é um pouco diferente. Nessa imagem também dividida, você percebe uma área onde tem uma vegetação verde, exuberante, gramíneas, ou seja, aquele campo exuberante. Ao fundo você vê aquela montanha, céu bonito. Na outra metade você vê o contrário, um solo seco, uma árvore sem folhas. Então você consegue perceber que são regiões diferentes, aonde cada uma dessas duas regiões aí, você vai notar que tem ou não tem a presença de vegetação, e se tem, você percebe que tem umidade, tem chuva. O clima dessa região é favorável para o desenvolvimento da vegetação. Na outra metade da imagem, você não vê a presença de uma grande. Então, o clima dessa região não é favorável. Tá? Então, o clima é uma outra forma de classificar. É uma classificação tempo, só que mais longo, média 30 anos, ou seja, 3 décadas para poder identificar. Todos os anos ocorrem repetições conforme as estações do ano. Constante. Não sofre uma variação instantânea ou não é algo momentâneo, é mais constante. Então é clima, referimos a clima, ok? Fica um pouquinho mais fácil, né? Voltando lá, ó. Tempo é algo momentâneo. Tá chovendo, tá fazendo calor, tá chovendo granizo, tá época de frio, época de inverno, não é? Você vê que o inverno está mais intenso. Não, agora não está tão intenso. O frio está forte. E o clima, ele é constante. Na região do Nordeste, o sertão semiárido, qual que é o clima? É um clima semiárido, como eu falei, sertão semiárido. Mas todo o Nordeste? Não, na região do sertão. Ali é o semiárido. Em outras regiões você vai encontrar um clima diferente, um clima litorâneo, que tem chuvas, por exemplo. Então, o clima é algo que nós verificamos ao longo de 30 anos, menos, e isso foi analisado e identificado. Pontos específicos, aquele clima, aquela condição atmosférica se repete ao longo dos anos. Bom, mesmo. Vamos lá. Quais são os elementos? Existem elementos e fatores que eu falei para você. Fatores é o que vai proporcionar o acontecimento daquele clima ou daquela condição, daquele tempo. Por exemplo, hoje está chovendo, você verifica quais foram os fatores que levaram as condições a acontecer a chuva. Tá? Então, os fatores é o que vai provocar alguma coisa, o que vai influenciar.
Os elementos é o que tem no clima. Os elementos é aquilo que faz parte, que compõe. Então, nós temos aqui os principais elementos para você identificar. É a temperatura. A temperatura pode ser alta, pode ser média, pode ser baixa. Todo e qualquer tipo de clima existe temperatura. Mas ela pode ser alta, baixa ou média. Né? Umidade. Todo qualquer tipo de clima existe uma certa umidade ou até mesmo a ausência da umidade. Não é? Então, a umidade é um elemento que compõe, que faz parte do clima. Pressão atmosférica. Vamos entender pressão atmosférica. Eu vou dar até uma missãozinha para você depois. Pressão atmosférica é quanto a camada atmosférica está pressionando as coisas que estão dentro. Estão na superfície do solo sendo pressionadas. Pode ser alta, pode ser. E a precipitação, se estiver chovendo aí, é isso que está acontecendo. Uma precipitação. E a precipitação pode ser em forma de chuva, igual está acontecendo em casa. Pode ser em forma de granizo, aquelas pedrinhas de gelo, tá? Pode ser em forma de neve, ou até mesmo uma chuva congelante. Ela ainda não é o granizo, mas ela tem a temperatura muito baixa. Então, olha aí, temperatura, umidade, pressão atmosférica e precipitação. São elementos, ok? Vamos verificar um pouquinho cada elemento e entender esses daí. Vamos lá. Temperatura. Pois é. Ontem, esses dias, a temperatura estava elevada, professor. Isso. Então, a temperatura ela pode ser elevada ou não. A temperatura é diretamente relacionada ao calor atmosférico, ou seja, é o calor atmosférico, conforme a localização de latitude ou altitude. Latitude é a proximidade com a linha do Equador. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Só que daí nós temos a altitude. Quanto mais alto, mais frio. Então, se eu estiver na região da linha do Equador, só que se eu estiver numa montanha muito elevada, a temperatura, por causa da latitude, deveria ser quente. Mas como eu estou numa montanha muito elevada, a temperatura vai ser fria, a temperatura cai. Tá? Quer o exemplo? Na região da linha do Equador, que é uma região muito quente, você tem neve eterna. Aonde? Na Cordilheira dos Andes. Tem neve, por causa da altitude. Bom? Daí você vai ter a temperatura influenciada com a presença ou não de nuvens. Está um dia muito quente, está muito calor, de repente uma nuvem cobre o céu e tampa o sol, por assim dizer. Vai fazer o quê? Vai abrandar a temperatura, o calor vai ser abrandado. Tão gostoso a sombra, porque daí aquele calorão passa, verdade? Depende também, a temperatura depende das estações do ano, se você está no verão, no inverno, no outono, na primavera. Nós estamos agora na primavera, não é verdade? E daí saímos do inverno, estamos na primavera, depois do verão, você verifica que a temperatura está mais agradável, está menos. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá bom? E outra coisa também importante, presença ou ausência da vegetação. E aonde entra a ação antrópica. O que é a ação antrópica? A ação do ser humano. Se o ser humano retira a vegetação, temos um problema. A temperatura sobe. Agora, se preserva e tem muita vegetação, aí você vai perceber que a temperatura fica mais branda, mais agradável. Isso é importante. Isso. Então, se você está em Campo Grande ou qualquer outra cidade, você vai perceber as regiões onde não tem a vegetação, árvores, bosques, a temperatura é mais alta. Normalmente no centro da cidade. E daí entra naquilo que eu falei que ia citar lá no começo, ilha de calor. O que é uma ilha de calor? Na região central da cidade, você tem o quê? Ruas asfaltadas, calçadas, prédios, construções, telhado. Você quase não tem vegetação. A temperatura é muito quente, é muito elevada. Aí você vai um pouquinho mais afastado do centro da cidade, você encontra o quê? Áreas com mais vegetação, bosque, áreas preservadas, não é verdade? Tomando água vocês aí.
E daí você percebe que a temperatura é um pouco mais baixa, um pouco mais estável. Principalmente aonde você fica na sombra de uma árvore. A sombra de uma árvore é mais agradável do que a sombra de um telhado ou de um toldo, tá? Ajuda, ajuda, mas a sombra da vegetação é muito mais agradável. Então vai influenciar na temperatura, no calor atmosférico. Bom, essa imagem está mostrando para você. Você nem vê vegetação, só construção, construção. A tendência é a temperatura ser mais alta. Então, ilha de calor é aquela área central, onde tem muitas construções, prédios, dificulta a circulação do ar atmosférico e ausência de vegetação, concentração de carros e de pessoas. Esquenta. Uma ilha, parece uma ilha, isolado, ali é mais quente. Ilha de calor. Isso é ilha de calor. Joia? Vamos lá então. Olha só que imagem. Vamos falar agora de umidade. Peguei até uma charge aqui do nosso Media Max News, tá bom? Onde nós temos aí, ó, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, representado pelo obelisco da cidade, guarda-sol. E esse guarda-sol aí, e ó, esperado por causa do calor. O sol representado ali, até um camelo, solo parecendo um deserto. E ainda vem a charge falando: que umidade relativa é essa? O que é a umidade relativa? É a forma de aferição, de medir a quantidade de água na atmosfera, umidade na atmosfera. E é lógico, o Campo Grande, período aí onde a umidade estava parecendo umidade de deserto, chegou a ter a umidade tão baixa que parecia, tá? Ou seja, umidade. Umidade é outro elemento, é um elemento presente em qualquer clima. Daí ele vai ser elevada, essa umidade elevada, ou rebaixada conforme a quantidade de chuvas, conforme a estação do ano, conforme a localização, ponto que está sendo aferido, da cidade, assim por diante. Então, a umidade é o quê? A quantidade de água presente na atmosfera. Mas como assim? Partículas. Agora, por exemplo, que está chovendo aqui em Campo Grande, na hora dessa gravação está chovendo, a umidade ela se eleva, fica melhor para respirar, fica a temperatura mais agradável. Você percebe que até para você fazer atividade física fica melhor, tá? Isso causa impacto, teto, ou seja, causa uma sensação direta na forma que você consegue identificar a temperatura, a sensação térmica. Além de as regiões que têm maiores umidades relativas ao ar, a vegetação se desenvolve melhor, como por exemplo a floresta amazônica, a região norte do Brasil. Tá? Então é maior a umidade relativa do ar, a vegetação se desenvolve melhor. E é lógico, vegetação específica para a região. Ok? Vamos lá então, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês aquela que eu fiz assim, ó, a pressão atmosférica. Vamos ver essa pressão atmosférica. Olha aqui. Essa daqui é a pressão atmosférica. Coloquei para você aqui duas informações. Quente, pressão baixa. Frio, pressão alta. Mas existem outros elementos, como por exemplo a altitude. Quanto maior a altitude, menor pressão, baixa pressão. Detalhe, lembra que eu falei? Quanto maior a altitude lá em cima da montanha, é frio ou é quente? É frio. Mas aqui eu estou falando da temperatura apenas. Tá? Pode ver que as duas imagens aqui de atmosférica está na mesma altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, mas é frio. Então, essa representação que eu estou falando aqui, ó, quente, frio, é nessa altitude, mesma altitude. Então, vamos colocar na cidade onde nós estamos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ou para você que está assistindo na cidade que você está aí. Se é um dia muito quente, está com muito calor na região, você vai ter na região uma baixa pressão atmosférica. Por quê? Lembra do balão de ar quente. O ar quente faz com que o balão suba. Por quê? Tem menor pressão. Ele consegue subir. O ar frio
ele tem uma maior pressão. E daí o ar ele pesa, ele desce. Bom? Então perceba o seguinte, aqui nós temos duas representações, duas setas diferentes. Alta pressão, aonde está, não precisa estar passando frio, mas a temperatura é menor. E daí o ar ele vai descendo e pressionando a superfície terrestre. O ar quente, quando está muito calor, ele faz o caminho inverso, ele sobe. Então daí ele vai subindo e depois, conforme ele chega na altitude, a seta ficou azul, porque a temperatura baixa. Então o ar quente ele sobe porque ele tem menor pressão, ele é mais leve, o ar quente é mais leve, sobe. O ar frio é pesado. Por isso que o ar condicionado ele tem que ser instalado na parte superior da parede. Daí o ar gelado é jogado para o ambiente, o ar gelado desce, o ar quente sobe, faz a troca para resfriar o ambiente. Se colocar o ar condicionado instalado na parte de baixo, aí vai dar problema. Porque você não vai ter o ar gelado subindo, vai gelar a parte de baixo, vai demorar muito mais tempo para gelar o ambiente, pela essa troca de temperatura. Bom, então recapitulando, na mesma altitude, a baixa pressão, ar quente, ambiente quente. Na mesma altitude, alta pressão, ar frio, temperatura fria. Tá? Ok? Se o ar-condicionado estiver instalado na parte de baixo da parede, vai gelar o chão rapidinho. O pé vai ficar gelado. Hein? Vamos lá, então. O que nós temos aqui agora? Precipitação. O que está acontecendo? Nós estamos agora com o processo de precipitação. Ó, tem bastante gente assistindo, ó, tem criança assistindo, adulto deve estar assistindo também. Isso é muito bom, isso é muito bom. Vamos lá. Elementos agora do clima. A precipitação é um elemento. Ele, mais um elemento. Então nós vamos verificar o seguinte. A precipitação, a chuva. A chuva tem vários formatos. Ela pode ser em formato de neve, pode ser uma chuva congelante, onde ela sai com a temperatura muito fria e acaba congelando ela, que é o granizo que você conhece. Tá? Camadas de ar com temperaturas baixas, começa a chover, congela essa água da chuva e tem o granizo que você conhece. Tá? E é muito perigoso. Muito perigoso. Por quê? Porque se você estiver desprotegido, pode cair na sua cabeça, pode te machucar. Se tiver veículos, pode estragar os veículos, pode quebrar para-brisa, amassar todos os carros. Imagina quem está andando de moto ou de bicicleta, e daí essa chuva de granizo atinge a mão, atinge o capacete, atinge a pessoa. Tem regiões, não no Brasil, tá? Mas no Brasil acontece, mas não na mesma proporção que eu estou falando aqui que eu vou falar. Já aconteceu chuva de granizo, onde o granizo era do tamanho de uma laranja média. Imagina a destruição. A chuva de granizo, uma chuva forte, sem ser de granizo, já provoca estragos. Sendo de granizo, destrói telhados, galpões e assim por diante. Se estiver ventando, então, tá? A chuva propriamente dita, né? Ó, neve, chuva congelante, que pode ter o granizo ou não, e a chuva propriamente dita que nós estamos tendo agora em Campo Grande, nesse exato momento. Tá? E essa é a forma, as diferentes formas de precipitação. Joia? Mas quais são os tipos de chuva, afinal? Aqui estão. Chuva convectiva. O que é uma chuva convectiva? Olha só o formato dessa nuvem. Tá? Chuva convectiva é o seguinte: a temperatura está quente demais no ambiente, na região, na cidade, tudo mais. Começa a formar, por causa da baixa pressão, temperatura quente e baixa pressão. Começa a subir essa temperatura, essa massa de ar quente começa a subir. E é uma região que tem muitos rios. A umidade relativa do ar é alta. Começa a subir. Conforme ganha altitude, formam-se as nuvens. E essa nuvem vai ganhando mais altitude, formando a nuvem que nós conhecemos como cúmulos nímbus, que é essa chuva convectiva tem a formação da nuvem. O que acontece? Sobe a massa de ar quente úmida, conforme ganha altitude, temperatura muito baixa, daí ela não consegue mais
processo de saturação, ou seja, chegou ao ponto extremo da água. Então, muita umidade de água começa a precipitar. Ocorre a condensação e a precipitação. Chuva convectiva. Aqueceu, subiu, esfriou, desceu em forma de chuva. Precipitação em forma de chuva. Chuva convectiva. Outro tipo de chuva. Chuva frontal. Que vem de frente. Ó, massa de ar quente, massa de ar fria. E elas estão indo a caminho. Igual tem aqui na imagem, ó, massa de ar fria. A massa de ar fria pode ser úmida ou seca. Para nós aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a massa de ar fria chega sempre seca. Então, a massa de ar quente, nossa, tem que ter umidade para poder acontecer chuva frontal. Massa de ar quente carregada de umidade e massa de ar fria, pouca umidade. O que você tem? Quando elas se chocam, ocorre a condensação rápida dessa umidade da massa de ar quente. Tem a chuva, do jeito que está aqui na imagem. Por isso, chuva frontal. Elas se encontram frontalmente. Massa de ar quente úmida, massa de ar fria seca, elas se encontraram. Se encontrou, ocorre a condensação da umidade da massa de ar quente e a precipitação em forma de chuva. Tá? Muito perigoso isso daí. Você pode vir com muitas rajadas de vento. Tá? Depois, eu tenho outra imagem aqui, chuva orográfica. O que é uma chuva orográfica? Também conhecida como chuva de relevo. Tanto é que aqui da imagem você tem aqui, ó, uma massa de ar sai do oceano, não precisa ser só do oceano, mas normalmente sai do oceano, vem em direção ao continente, vai encontrar o quê? Relevo com maior altitude. Aí essa massa de ar vai chegar, encontrar esse obstáculo, vai começar a subir para desviar desse obstáculo. Não tem como virar, né? Vai subir, só que quando sobe, temperatura é baixa, lembra? Altitude elevada, temperatura baixa. Se a temperatura é baixa, ocorre a condensação da umidade dessa massa de ar. Daí, precipitação nesse lado do relevo. E nós temos aqui a chuva de um lado do relevo. Acontece muito no sertão nordestino, a ausência de chuva por causa disso. No agreste do Nordeste, no litoral e no agreste, ou seja, na região da Zona Mata do agreste, ocorre a chuva frontal, aliás, chuva orográfica, perdão. Porque encontra o que? O Planalto da Borborema. É um dos motivos para não ter chuva no nordestino. É um dos motivos. Daí ela chove antes de ultrapassar o relevo. Quando ultrapassa o relevo, nós damos o nome dessa região sem chuva de sotavento. Só para você. É como se soltar o vento, ó. Solta o vento. Então, sotavento. Chuva de relevo, chuva orográfica. Chove de um lado por causa do obstáculo, do outro lado só acontece a forma de nuvens, mas não tem chuva, a umidade fica lá para trás. Sotavento. Bom, repetindo os três tipos de chuva. Chuva convectiva, subiu, desceu em forma de chuva. Chuva frontal, massa de ar quente, massa de ar fria se chocando. Tal. Chuva orográfica, você tem um relevo, um obstáculo, massa de ar quente úmida, chegou e encontrou um obstáculo. Sobe, corre aqui, queda da temperatura, condensação e precipitação. Do outro lado, só vem vento e algumas nuvens. Tá joia? Essa daqui foi a nossa aulinha. Eu quero que você repasse para os colegas, para poder todo mundo ter direito a assistir essa aulinha. Joia? Abraço, até a próxima.